Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui com a Priscila Mani para mais um episódio de Líderes de Sucesso e a gente vai falar de um assunto muito legal que é sobre comunicação. Como a comunicação impacta na sua vida, na liderança, no empreendedorismo e inclusive na família. Então, Pri, obrigada por estar aqui hoje comigo, um por prazer participar, imenso. por participar do projeto, por topar. A gente sabe que a gente tem muitos papéis, a gente tem muitas coisas, mas você ter conseguido ali um espacinho para mim, eu fico muito feliz. Imagina, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Espero que eu possa contribuir aí falando de comunicação. Muita coisa. E aí, para a gente começar a história toda, porque você empreende, né? Hoje você é CEO e fundadora da Doc Filmes, né? Aí você pode contar o que a Doc faz. E você tem alguns outros projetos aí rolando, muito forte em comunicação. Mas conta para o pessoal te conhecer como tudo começou, como foi sua trajetória, quando que você deu essa virada para empreender, o que você faz, a importância da comunicação na sua vida e nos negócios. Nossa, um monte de coisa no tempo, muita né? Coisa, é. Vamos voltar Vamos, um pouquinho. item 1. Isso, item 1, como eu comecei. Bom, eu comecei muito nova, né? Eu fiz uma faculdade de jornalismo e logo no primeiro ano da faculdade eu já comecei dentro da TV, no estágio. Então eu comecei na TV Bandeirantes, que eu tenho um carinho imenso pela Band, foi minha escola. E lá eu entrei como estagiária, logo fui promovida a editora, passei a ser repórter, fazia entradas ao vivo. Então, assim, eu tinha 18 anos, eu já estava no meio do furacão. Porque naquela época, nessas TVs, né, muito grandes, assim, você acabava fazendo um pouquinho de tudo, né? Então, o meu estágio foi a minha grande escola, eu acho. A faculdade, né, hoje, enfim, não sei, acho que as faculdades se modernizaram um pouco, mas na época você não aprendia muito na faculdade, sabe? Com teoria, as aulas práticas eram muito fracas, então eu fui aprender na TV, na prática. E aí na Band, que foi essa minha grande escola, eu fiquei, acho que fiquei 4, 5 anos na Band. No meio do meu período de estágio, eu tive uma grande oportunidade de fazer um training program na CNN em Atlanta. Então, eu fui a primeira brasileira que foi convidada a fazer esse programa, né, de treinamento. E fiquei lá 2 meses morando em Atlanta e fazendo treinamento da CNN. Foi, nossa, uma experiência riquíssima, porque pouco se ouvia falar, né, de alguém que tinha ido fazer estágio lá. Depois eles abriram um programa mais estruturado. E eu trouxe muitas informações e conhecimentos de lá, porque eles estavam bem à frente das TVs aqui no Brasil. Eles já faziam link por satélite. Eu lembro que era uma época da guerra no Afeganistão. Então, assim, eu acompanhei toda essa movimentação lá. Foi muito legal. Depois eu fui convidada para fazer coordenar uma parceria entre a Band e a BBC Brasil. Também acabei indo para Londres, fiquei lá coordenando essa parceria. E aí eu fiz essa carreira de jornalismo internacional, sempre trabalhando com as notícias de inter, né, que a gente chama de internacional, de fora. E até que eu tive a minha primeira estafa. Como não? Você estava solteira ou estava casada nesse momento? Eu estava solteira, eu era muito nova. Então eu entrei com 18 e aí com 23 anos eu já eu entrava de manhã, saía só à noite. Eu trabalhava como editora, como repórter, eu ia, não sei o quê. Eu tive, assim, não se falava em burnout naquela época, mas eu acho que eu tive um burnout, né? E era um momento muito difícil para a mulher, já que o tema é esse aqui nosso. Sim. Muito difícil, né? Era um ambiente muito machista, né? Você sofria preconceito, sofria assédio. E eu era nova, então a gente estava até falando de terapia aqui antes. Foi a primeira vez que eu fui para terapia para poder lidar com que os outros falavam a meu respeito. Sei lá, coisas do tipo, ela só foi pro vídeo porque deve estar saindo com algum chefe. Sabe esses comentários, né, maldosos, machistas? E que ainda existem, né? Porque a mulher cresce. Tem muito disso. A mulher cresce é porque
tá saindo com alguém, é porque alguém colocou ali em troca de um favor, né? E você foi para terapia para lidar com isso. E aí eu fui para terapia pela primeira vez porque meus pais me protegeram muito, né? Então eu me choquei assim com a realidade. Com a realidade. Enfim, aí eu acabei tendo uma espécie de burnout depois de uns 4, 5 anos, né, nesse ritmo louco. Larguei tudo, vendi meu carro, fui morar na Itália. Você tipo foi o quê? Ano sabático? Fui estudar, minha família é de lá, né, minha mãe é italiana. O sobrenome, né? Então eu tinha tios que eu não conhecia, meu tio-avô, sabe? Tias, primos. Fiquei 6 meses morando, estudei a língua, fui pra escola mesmo lá. E foi maravilhoso, assim, foi muito bom, né? Essa coisa de ser autossuficiente, de, enfim, estar imersa, independente, sozinha. Claro que chega no final da viagem, a gente já tá morrendo de saudade de casa. E aí, quando eu voltei, eu saí numa posição muito bacana, né? Eu era repórter, era editora, ganhava bem e larguei tudo. Aí, quando eu voltei, você volta por baixo, né? Então eu tive que encarar aquilo. Eu voltei pro SBT como editora de internacional. E aí, assim, eu tive que aceitar ganhar menos, mas assim, era uma escolha minha, que eu tinha feito. Então eu tive que bancar essa decisão. E você estava mais madura. Sim. Mais preparada para lidar com essas questões. E eu nunca tive medo, sabe? Eu nunca tive medo, assim, de, vou largar tudo, mas e aí, não sei o quê. Eu sempre falei, não, eu vou reconstruir. Eu sempre fui de reconstruir, tanto que eu destruo muito fácil porque eu sei que eu vou reconstruir, entendeu? Mas é um dom, o poder da reconstrução, e quem empreende tem que ter isso. Não, com certeza. É você saber que não vai ser um dia como o outro, né? Que você vai dar passos para trás, passos para frente. Então eu voltei para o SBT, para o jornal do SBT. Com o Silvio. Com o Silvio, gente, maravilhoso. Ele entrou um dia lá no jornal. Primeiro que assim, ele aparece e você fala, nossa, porque você tá diante é um ícone, né? É, um mito, né? Um ícone. E aí ele entrou lá um dia, o jornal já estava todo esquematizado, tinha lá suas matérias, não sei o que. Ele falou, não, vamos mudar tudo. Mas era assim, no mesmo dia, era, sei lá, 2 da tarde, o jornal ia pro ar às 8 da noite. Como assim vamos mudar tudo? Não, não. A gente vai fazer um bloco assim, um bloco assado. E assim, o Silvio falava, a gente tinha que fazer, né? E ele mudou tudo no mesmo dia. O jornal inteiro. O jornal inteiro. E corre lá a gente fazer um jornal, né? Do jeito que ele queria. Então, uma personalidade, né? Maravilhoso. Parava na máquina de café, aí o funcionário pagava o cafezinho para ele, fazia o funcionário pagar o cafezinho na máquina. Gente, maravilhoso. Tá passando a série dele agora, né? Ai, gente, é Disney. Olha eu fazendo propaganda, mas acho que é na Disney, não me lembro. Eu tô assistindo. Que legal. Um personagem. Eu fui encontrando essas pessoas no meio do caminho que me ensinaram muito e, enfim, teve muita gente legal. O Boechat é um que, enfim, fez parte também, né, da minha carreira e outros nomes também. Mas aí nessa fase eu fiquei acho que uns 8 meses só no SBT. Você vê como a gente tem essa capacidade de reconstruir, né? De não, assim, se eu pudesse falar isso, não tenha medo de quebrar com tudo, porque você é capaz de ir lá e reconstruir, né? Perfeito. Então eu fiquei 8 meses no SBT e fui convidada para ir para a Record News. A Record News estava nascendo na época. E aí eu acompanhei o nascimento de um canal. Isso é muito raro. Que legal. Porque, né, qual que emissora está nascendo? Então, a Record News eu peguei desde a criação, né? E tudo, a construção da redação, o conteúdo, a formatação dos programas. E aí eu entrei lá como editora, também de internacional, que era essa a minha carreira. E depois eu virei apresentadora. Né, eu fui convidada para apresentar o jornal das 6 da manhã, então comecei nesse jornal. Nossa, que hora você chegava? Teve isso também. Eu tinha que entrar na TV entre 4h30 e 5. Nossa, eu ia morrer, 4h30 da manhã. Eu fiquei nesse ritmo, acho que 1 ano e meio, 2, assim, nesse horário. E era um horário muito difícil, porque você tem que dormir às 7 horas da noite.
Só que eu falava, meu, tá tudo acontecendo às 7 horas da noite, não vou conseguir desligar para dormir. Então eu dormia muito pouco. Aí eu comecei a ter problema de saúde, porque eu dormia muito pouco e, enfim, a minha imunidade acabou caindo. Aí você começa a ficar ruim. E aí eu pedi, porque como eu fazia, eu apresentava o Jornal das 6, mas eu tinha essa experiência com o internacional e entrava de comentarista nos outros jornais. Nossa. Então eu falei, bom, eu tenho que prezar pela minha saúde, né? Então pedi para eu ficar só como comentarista dos outros jornais, sair desse das 6 da manhã. E aí fui, né, atendida, passei a apresentar um jornal ao meio-dia, que era só sobre notícias internacionais. E fiquei lá na Record News até que eu também fiz uma outra quebra na minha carreira. Foi, né, altos e baixos. Meu irmão ficou doente, ele teve câncer, ele tinha 25 anos e... O Bruno? O Bruno. Nossa, eu não sabia. E ele estava na faculdade de medicina, teve que trancar, foi super dramático, a gente não esperava, ele teve que fazer químio, e aquilo me abalou muito, assim, porque a gente é muito unidos. Bom, você sabe, né, a gente tem juntos o médico comunicador, e aí foi uma fase muito difícil para mim, e eu não dei conta emocionalmente, né, de tudo que acontecia. Porque assim, lá na TV, a TV é um ambiente muito difícil, né? Então eu já sofria com muita pressão profissional. Quando você vai para o vídeo também, naquele contexto, né? Hoje o audiovisual disseminou, né? Você pode estar presente nas redes sociais, no YouTube, mas naquela época era muito raro você ser apresentadora, sabe? Então os olhares... Era uma coisa muito, assim, topo, né? Muito exclusiva, poucas pessoas estavam no vídeo, né? E aí eu sofria com todo tipo de pressão, de crítica, puxada de tapete, competição, tudo isso. Então, assim, eu não dei conta mesmo, né, emocionalmente. E na época eu tinha 26, 27 anos. E aí eu saí de novo desse mundo. Falei, não, eu vou fazer outra coisa. Aí, enfim, as situações aconteceram na minha vida. Eu fui morar no Rio de Janeiro e assumi a TV da Petrobras. Fui trabalhar dentro da Petrobras. Corporativo. Então, apresentava o jornal, cuidava lá das notícias internas. Fiquei lá um tempo. E voltei para São Paulo para a Globo News. É um longo caminho. Eu mudei muito, assim, sabe? Mas eu acho que tudo que você foi mudando foi te trazendo diversas experiências. Sim. E habilidades, né? Porque lidar com essa pressão, passar por essas situações de preconceito, né? De assédio. Saber que você pode parar algo que não te agrada e começar de novo e que dá certo, que foi o que você falou. Eu acho que isso é um mega ensinamento. E é muito na prática que essas coisas acontecem com a gente, né? Não adianta ninguém vir e falar, não, vai lá que vai dar certo. Você tem que estar dotada dessa crença, né? Vai dar certo. Não adianta alguém chegar, falar, mostrar. Você precisa estar, né, com esse espírito de... Vamos lá que eu vou fazer acontecer, né? Sim, com certeza. E aí você foi para Globo News. Aí eu voltei para São Paulo, fui para Globo News. Fui para Globo News, depois para o Bem-Estar, que era um programa de saúde. Eu lembro. Primeiro para o Bem-Estar, depois para Globo News, não lembro. Eu lembro mas fiquei dele. um tempo em cada um, aqui na Globo de São Paulo. Mas assim, tem um negócio interessante sobre isso, de mudar muito, sabe? Hoje, né, eu olho para trás e eu... Primeiro que eu sou responsável pelas minhas escolhas e eu tô feliz com elas, mas eu sei também que tem pessoas que não mudam tanto e talvez tenham a capacidade de engolir mais sapos do que eu tive quando eu era mais nova e aí conseguem fazer uma carreira mais linear e crescer, né, nessa carreira e, enfim, ficar na empresa por muitos anos e tal. Eu não tinha essa habilidade na época de engolir sapo. Eu sou filha de napolitana, né? Então, assim... Eu tenho um lado italiano na família. É tenso, né? Então, assim, era difícil para mim ter essa resiliência de falar, meu, vou ter que engolir esse sapo, mas tá bom. Eu não aceitava muito essas coisas, sabe? Você questionava isso. Eu questionava muito. Então, eu rompia, porque hoje, né, como empresária, até que eu daqui a pouco chego na Doc Filmes... você tem que aprender a engolir sapo, sabe? Você tem que, uma hora, dar um passo para trás e falar, não, peraí, deixa eu
deixar de lado esse meu fervor, esse meu sangue quente para eu resolver essa situação e para eu conseguir atingir os objetivos. Terminar o programa, fazer a gravação, atender um cliente, né? Então é só um parênteses que eu faço desses aprendizados que a gente tem durante a nossa carreira, né? Mas é um aprendizado muito importante. Porque você saber gerir um conflito, saber que às vezes tem que dar um passo para trás para depois ir 10 para frente, entender a estratégia do negócio e não deixar esse sangue quente por tudo a perder. Isso vem com a maturidade, né? Eu falo porque eu também tive muitos momentos assim, do tipo, não quer? Então tá bom, também não quero. Não vou ficar ouvindo desaforo ou falando, vou ficar ouvindo por causa disso? Não, não quer, tá. E aí, quando você olha, você fala, depois que passa aquele momento, você fala, nossa, gente, mas era pra tanto? Eu precisava ter. Precisava, né? Às vezes é importante você também dar um passo atrás e falar, não, peraí, isso aqui eu tenho que dar uma digerida, né? Mas eu, enfim, daí fui pra Globo e da Globo eu voltei, saí da Globo, que eu tava cobrindo férias, tava meio que temporária, fiquei lá acho que uns 3 ou 4 meses, voltei pra Band. E aí voltei para a Band para trabalhar com o Boechat, no Jornal da Band. E o Boechat é uma história engraçada. Ele foi uma das razões do meu primeiro surto na Band naquela época. Tá. Porque... E aí você voltou para a raiz do negócio. Voltei, ali. Mas aí a gente já lidava com isso de uma forma muito leve e divertida. Porque na época ele saiu da rádio e foi para a TV. Um baita apresentador, um baita comunicador. Mas ele estava começando na TV, né? Ele vinha do impresso, foi para a rádio e começou na TV. Isso lá em 2002, 2003, 2004. E aí, quando ele entrou, eu era editora de Inter e repórter. E tinha passado uma matéria na BBC que era sobre uma família, sei lá de que país, que andava nas mãos, sobre as mãos e os pés. Só que na época a BBC fazia documentários que não era assim fácil conseguir. Tipo, vai lá no YouTube, pega uma cena e joga na TV. Não existia isso. Tinha direitos autorais, Bom, passou. E no final do jornal, ele acabou comigo. Acabou, assim, na frente de todo mundo. Que era um absurdo, que como é que eu não tinha dado essa notícia? E eu falava, mas Boechat, isso não é uma notícia, isso é um documentário. Tipo, não é notícia. Não, isso é. E brigava comigo na frente de todo mundo. Manda essa menina embora. Ele queria me mandar embora. Aí o Fernando Mitre, que me conhecia desde estagiária, falou, não, como assim? Claro que não, a gente não vai mandar a Priscila embora. Pôs os panos quentes, acalmou. Tanto que depois, quando eu fui pedir demissão, que daí eu quis sair, porque eu não aguentei, né, a pressão daquele momento, que daí já não era mais só referente ao Boechat e tal, tinham outras coisas envolvidas, mas eu fui pedir demissão para o Mitre, e o Mitre falou, não, eu não vou te dar sua demissão. Eu falei, não, Mitre, eu quero sair. Não, eu não vou te dar, eu quero sair. Então, daí nessa volta foi muito legal, porque o Boechat falou, tá vendo? Eu sabia que você ia voltar. Ele me recebeu assim, eu sabia que você ia voltar. E já tinham se passado alguns anos, ele, né, já estava há muito tempo na apresentação do Jornal da Band. E eu tive esse prazer, né, de trabalhar com ele pouco antes dele sofrer o acidente. E foi maravilhoso, assim, nossa, ele ensinava muito e, né, ele elevava a comunicação a outro nível, assim, né, ele trazia muita profundidade. E aí eu saí de novo, idas e vindas, porque eu tive a minha filha, né, eu passei uma gravidez bem conturbada na redação, tive a Sara, voltei para a redação, falei, vou continuar. E a Sara tinha uns 10 meses, eu já estava bem assim surtada. Eu tirava leite na redação, e aí corria, e aí guardava o leite na geladeira do Mitre. Era um caos. E eu estava já assim, até bem cansada, exausta. E o Rafa, né, meu marido, virou para mim e falou assim, Pri, você não acha que você não quer parar um pouco? De repente, não sei, fica à vontade, assim, meio que me deu esse suporte de eu poder fazer isso. E aí eu saí mais uma vez e até foi a última conversa que eu tive com o Boechat. Antes do acidente, ele falou, minha mulher, a Verusca, minha mulher também fez isso, ela saiu, depois voltou. Você ainda vai voltar? Ele falou pra mim. Enfim, eu nunca voltei, né? Aconteceu o acidente, mas foi importante eu ter saído.
me dedicado a Sara, me dediquei por uns 3 anos e não consegui ficar parada, fui fazer uma pós-graduação de escrita de ficção, porque eu amo escrever, né? Acho que a escrita é parte da gente que é jornalista e comunicador. Hoje, né, é tão triste que tem inteligência artificial, que você joga lá e fala, escreve um texto para mim, aí e vem ele lá escreve um texto lá, né? maravilhoso, né? Vamos combinar que vem um texto maravilhoso. Vem. Mas eu era muito, sempre fui de escrever muito, fui fazer essa pós-graduação, foi ótimo. E aí, o Rafael, que é meu marido, ajudou a trazer a CNN Brasil para cá. Primeiro era um projeto que ia ser CNN África, a gente quase foi morar em Angola. Então ele... Mais uma vez, ele foi lá, eu estava vindo até casa já. Aí, enfim, as coisas caminharam de outro jeito, acabou vindo para o Brasil, CNN Brasil. E o Rafa participou desse processo. E aí o dono, um dos donos, né, da CNN, que é o Douglas Tavolaro, ele convidou a gente a abrir a produtora Doc Filmes, né? Convidou o Rafa, na verdade. Eu não estava no meio, não estava na área, já tinha saído. E aí o Rafa olhou para mim, ele falou, eu queria que você abrisse uma produtora que fizesse os conteúdos exclusivos da CNN Brasil, né? Só os conteúdos premiums, o que for documentário e tal. E aí o Rafa olhou para mim um dia em casa e falou assim, você vai ter que ir junto. Ele falou assim para mim, você vai ter que ir junto. Porque eu acho que ele precisava de alguém, ele é jornalista, também a gente se conheceu na Band lá em 2001, mas assim, acho que ele precisava de alguém em quem ele confiasse e que abraçasse esse projeto junto. E aí a gente abriu a Doc Filmes em 2019, no final de 2019. A CNN estreou em janeiro, em fevereiro, não me lembro. Não, em março de 2020, quando veio a pandemia. Foi assim, estreou pandemia. Então, a gente teve que parar as nossas produções, que eram de programas que não tinham a ver com a pandemia, mas naquele momento a gente falou, dá um pause aqui, porque não adianta a gente falar de guerra no campo, de Amazônia, de futebol nesse momento. A gente aqui é tudo jornalista. Então, a gente falou, não, a gente vai cobrir a pandemia. Aí a gente passou a cobrir a pandemia, que foi um outro desafio, porque a gente tinha que mandar a equipe para Manaus, que era o epicentro, né, da pandemia, entrar em hospital, UTI, gente, nossa, tudo paramentado, não se sabia ainda bem qual era esse equipamento de proteção individual. A gente foi fazendo junto com as coisas que iam acontecendo dessa tragédia, né? E aí a gente desenvolveu essa parceria com a CNN Brasil, fazendo CNN Séries Originais com o Evaristo Costa. Depois a gente começou a fazer o CNN Sinais Vitais com o Dr. Roberto Calil. Fizemos o A Priori com a Gabriela Prioli, que foi um sucesso, e aí ela agora está no Saia Justa. O Viagem Gastronomia com a Daniela Filomeno e o Universo Karnal, com o maravilhoso Karnal, que, nossa, foi muito bacana ter trabalhado com ele. E aí a gente também, na produtora, abriu para outros parceiros, né? A gente hoje tem uma parceria muito legal com a China, que é a maior emissora, né? O grupo CGTNC, que é o maior grupo chinês, já o único, né? Porque lá é uma estatal de comunicação. A gente tem parceria com a Band, com a Veja, com a Rede TV. São tantos parceiros, com a Nova Brasil FM. Legal. Então hoje a gente produz conteúdo. Fazemos corporativo também, eu estou fazendo um projeto lindo com a Pfizer, que vai lançar agora. Que legal. Que tem a ver com comunicação para médicos. Então, temos esses clientes mais corporativos e nossa vida toda foi com emissora, né, de TV, de rádio. Então, a gente faz o conteúdo para esses players, para essas emissoras. E foi assim a história. Mas olha só, quanta coisa nessa... Mas olha quanta vindas. coisa legal. Se você não tivesse passado, talvez, por tantas emissoras, você também não teria tantas parcerias. Porque você precisou se conectar com muitas pessoas para que hoje você ter portas abertas em muitos lugares. E uma coisa que você estava contando da sua história que é muito legal, que se você parar para olhar, a maternidade meio que te levou a empreender, né? Porque se você não tivesse, né, tido a Sara, estafado, falou, cara, vou parar, né?
você poderia ainda estar desenvolvendo uma carreira, né, dentro das emissoras, e talvez essa oportunidade passasse, né, por conta de você já estar consolidada ali, cara, não, aqui tá tranquilo, não vou mexer com isso e tá tudo bem. E de repente até teu marido abrisse, seguisse com isso, mas de uma outra forma. Total. Mas querendo ou não, a maternidade te presenteou com a oportunidade de ser dona do seu negócio, de ser dona do seu tempo, de poder estar mais perto, porque a gente sabe que essa questão de você ter seu negócio, empreender, muitas vezes te dá essa liberdade, né? Apesar de que eu falo muito que a ideia romanceada de que empreender, você vai trabalhar 2 horas por dia e... Nossa, tá tudo lindo, tô multimilionário. É mentira. Isso é alguém que inventou essa história, tava muito maluco. Porque não é assim. Tempo, né? Assim, que você vai trabalhar menos. Você trabalha até às vezes mais, mas você consegue fazer os seus horários, né? Você consegue ter mais uma certa flexibilidade. Quando eu olho para trás, e eu já tive momentos de crise, quem não tem, né? De falar, será, né, que eu não fiz, que eu fiz certo, que eu devia ter feito de outro jeito, né? Aí eu olho, eu falo, tá bom, eu podia ter ficado numa emissora só e construído a carreira. Hoje eu seria, sei lá, seria correspondente internacional ou teria o meu próprio jornal, ok. Mas eu vi muitas amigas minhas que fizeram a trajetória junto comigo e que não conseguiram ser mãe, né? Ou que abriram mão da maternidade. Tudo bem, eu acho que isso é uma escolha super legítima quando a pessoa fala, não, eu não nasci para isso, eu não quero ser mãe, acabou, vou investir na minha carreira. Mas como eu sempre quis ser mãe, eu acho que inconscientemente eu também tinha que a minha prioridade não era o trabalho, assim, a prioridade absoluta, que eu precisava ir atrás de construir uma mulher inteligente emocionalmente também, que constituísse uma família, que fizesse uma parceria com um cara bacana, que no caso, né, graças a Deus eu encontrei o Rafa, e que pudesse desenvolver a maternidade. Então eu sou muito grata às minhas quebras também, a esses altos e baixos que me trouxeram até aqui. E hoje, eu até comentei antes da gente começar aqui que a Sarinha está passando, né, por um momento que ela precisa mais de mim, da minha presença. Nossa, eu poder dar isso para ela é um privilégio, assim, que, né, eu sou muito grata, porque hoje eu posso, isso que você falou, não quer dizer que eu vá trabalhar menos, porque, por exemplo, eu tenho um monte de roteiro para entregar, eu tenho gravação, eu tenho, né, media training, eu tenho não sei o quê, mas assim, eu encaixo, sabe? Eu encaixo os horários da reunião, porque, nossa, como é importante você estar presente, né? Já que eu decidi ser mãe, eu decidi, primeiro, acolher um que não saiu da barriga, mas que foi gerado no meu coração, que é o meu filho mais velho, de 21 anos. Então, quando eu decidi ser mãe desse e engravidar da Sara, é minha responsabilidade criar 2 seres humanos que vão fazer a diferença no mundo. Eu acho que é isso, sabe? Perfeito. E sabe que eu estava falando no podcast que eu gravei com a Helena justamente disso. Que a mulher, ela tem vários papéis, né? E ela exerce a liderança e ela empreende em todos esses papéis. Sim. Que ser líder e empreender não é só você construir um negócio. Que o maior empreendimento, e o maior empreendimento com um olhar positivo não é tornando isso um objeto, mas é a sua família. Sim. Né? Porque você recebeu uma vida, né? Você ser responsável por aquela vida e você conseguir estruturar essa vida para que ela siga segura, contribuindo no mundo, né? E que seja um ser humano realmente, de fato, com valores, qualidades, é o maior desafio. Total. Assim, eu acho que é o maior desafio do mundo e no mundo que a gente vive hoje, que é muito complexo. Os valores estão muito complicados e que muitas mulheres, eu acho que é muito legal isso que você falou, da questão de você ter o desejo de ser mãe e que tudo bem não querer ser mãe, porque isso são escolhas. Sim. Mas eu acho que é muito legal você ter dito isso, porque tem muitas mulheres que atrelam o sucesso só ao fato de ela ir profissionalmente bem,
ou de ela, não, eu só vou ter sucesso se eu tiver um patrimônio, se eu tiver muito dinheiro, ou se eu tiver um negócio. E o sucesso é muito pessoal. Claro. É muito pessoal. E que você pode empreender, no caso com a DOC, por exemplo, que é o teu caso. Você pode ter os projetos paralelos que você tem, o novo empreendimento aí que você tem com o Bruno, que é do médico comunicador, e que você pode ser mãe, você pode ser esposa, você pode continuar sendo mulher, porque a gente não deixa de ser mulher, né, de ter os nossos desejos, né, os nossos sonhos, e que tudo isso é possível, né? É lógico que tudo isso vai sendo construído aos poucos, né? Eu brinco assim, ninguém dorme e acorda com todo um cenário organizado e perfeito. É o resultado. Um dia não é igual ao outro não também, é, né? Exatamente. E é muito legal porque quando você fala da sua trajetória, o que eu vejo, né, de todas as palestrantes que eu sentei aqui e conversei, todas têm essa questão de, cara, nada é perfeito, é importante a gente ir fazer. Vai dar errado, mas a gente começa de novo, a gente reconstrói. O desejo de fazer as coisas darem certo, né? De saber que existe essa capacidade, né? Que é possível exercer os papéis e não perder o lado humano, né? Não perder o nosso lado feminino. Porque tem muitas mulheres que, para poder ter um negócio, para poder liderar, acha que precisa entrar numa postura masculina. Eu tenho que ser igual a um homem, eu tenho que falar igual a um homem, eu tenho que ir nos mesmos lugares que os homens. E não. Hoje eu vejo que a mulher, ela tem a capacidade de ser mulher e ter negócios. Como você falou, a tua vertical ali, que é a comunicação, que é a emissora de TV e tal, um ambiente que ainda é muito masculino. Muito masculino, é. E eu acho assim, a maternidade, ela faz de você também uma profissional melhor, sabe? Você aprende tanto, é um negócio assim... Perfeito. Não é que a maternidade te afasta do seu caminho, da sua trajetória profissional. Hoje, eu acho que as empresas deveriam investir em contratar mães. Porque assim, claro, com todo respeito a quem não quer ser mãe, não estou desmerecendo, não é isso, mas eu, falando pessoalmente, eu sou um outro ser humano depois de ter sido mãe. Eu tinha certeza que eu queria ser mãe, mas eu não imaginava que era isso. Eu falava até pro Rafa, eu não imagino a minha existência sem ser mãe. Então, eu fui mãe primeiro do Davi, né? Então, assim, você receber um filho por escolha, né? Assim, ele veio e ele me escolheu como mãe. E eu escolhi ele como filho, né? E isso me ensinou, assim, sair fora do seu ego, né? Você falar, gente, é isso aqui, ó. Eu preciso colocar essa pessoa no mundo, eu preciso ensinar esses valores. Depois veio a Sara. E o quanto você aprende, você se tira da situação, você se coloca no lugar do outro, você abre mão de coisas, você muda a perspectiva, você aprende a ser flexível. Gente, isso é uma excelente profissional, entendeu? É o maior Isso exercício de tudo que você tem na sua vida. Gestão de conflitos, estava falando disso com a Helena. Gestão de conflito, você tem que ser marqueteira, você tem que fazer comprar isso ideia. Exatamente. Não é? Convencer, negociadora. O poder de convencer. A comunicação, você tem que se comunicar com um de 21 e uma de 7, com Cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito, um mais fechado, um que é mais expansivo. Então, eu acho que a maternidade, ela vem somar, não vem afastar a mulher, entendeu? Do mercado de trabalho. Eu concordo. Eu falo muito que, assim, eu sou uma pessoa melhor pelos meus filhos. Eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo, eu acho. Com certeza. Porque eles trazem visões de mundo, isso que você falou, de te tirar da caixa, de te colocar em situações que você não imaginou estar e você tem que falar, peraí, como é que eu vou lidar com isso agora? Isso é novo para mim, eu venho de um modelo de vida que era uma caixinha, que era assim e tal, e agora acontece isso. E você tem que aprender isso, assimilar e falar, tá, então é assim que funciona agora? Você tem que crescer ao mesmo tempo que eles, né? Você tem que construir aquilo ao mesmo tempo que eles estão se desenvolvendo. E é isso, mudar a perspectiva, né? Eu achava que era isso, não, mas
peraí, ele tá me mostrando que é e sabe o que eu uma falo outra assim? coisa. Que é uma coisa maluca, mas eu vejo o quanto eles veem hoje, né? Essas novas crianças, tal, desprovidos de preconceitos, com uma mente muito mais aberta, né? Mais limpos, sabe? No sentido de, tipo, não tem que ser tudo assim, tudo assado, você não tem que estar rotulado aqui ou rotulado ali. E eu vejo como eles têm a capacidade de ser mais flexíveis com as dificuldades dos outros. Sim. Sabe? Aquela coisa de não julgar tanto as pessoas nas dificuldades. Eu percebo isso muito pelos meus filhos. Mas eu acho que tem um bom grau aí de quem tá criando eles, né? Ah, com Entendeu? certeza. Dos pais. Porque eu vejo muita criança que sim, já tem ali os seus preconceitos, né? Essa coisa mais endurecida, né? Muito cobrado, eu vejo. Então eu acho que tem a ver, sabe, com a criação que vocês dão a eles também, né? E essa é a missão, eu acho, sabe? Esse é o que faz a gente ter que ser melhor, igual você tá dizendo. Ter que ser melhor. Tem que ser melhor por eles, né? E você, que tem toda essa história de comunicação, o que você enxerga para a gente fazer aqui um fechamento, Pri? O quanto a comunicação é importante para você exercer esses papéis nos negócios, na vida, na família. O que a comunicação traz para você? Para mim, eu enxergo assim, comunicação é base de tudo. Sim. Né? Não adianta só você falar se eu também não souber ouvir o que você está me falando. Né? Não, a comunicação, ela é uma grande... faz parte desse núcleo de inteligência emocional também, né? Do que você desenvolve e consegue passar para o outro. Comunicar é você saber pegar uma mensagem e fazer aquela pessoa entender. Então, assim, não adianta você falar, eu falo super bem, eu tenho traquejo, mas a pessoa te entendeu? Porque o que importa é como a mensagem vai chegar no público. E aí, às vezes, a gente tem que se adaptar, né, para comunicar da forma que aquela pessoa vai entender e vai receber. Então, por exemplo, eu faço consultoria de media training com empresas, né, funcionários e tal. Eu pego gente de todos os tipos. E aí eu sempre tenho esse retorno que as pessoas falam assim, nossa, mas você está falando de coisas além da comunicação. Sim, porque você é um todo. Você não é só a fala, entendeu? Você é a forma como você se posiciona, é a forma como você gesticula, você tem toda uma formação, valores, criação, tudo isso vai transparecer na forma como você comunica. Então, você trabalha a pessoa como um todo, para que ela faça a mensagem dela chegar adiante. Hoje, é um momento muito difícil para a comunicação, né? Assim, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim, como tudo. Então, o lado bom é que todo mundo pode comunicar tudo, né? Já não é mais uma habilidade que só quem é formado em comunicação, rádio, TV, jornalismo detém. Acho que, né, ampliou. Por outro lado, tem de tudo, né? Então, assim, eu acho que eu vejo a coisa com uma cautela de falar... Sabe, vamos entender que a comunicação não é você ligar a câmera do celular e sair falando qualquer abobrinha, porque vai ter alguém te ouvindo. Exatamente. Sabe? O que você tá querendo com aquilo? Qual é o objetivo? Porque isso é uma ciência, não é exata, é uma ciência humana, mas é isso. Existe uma função da comunicação. Então, quem você está querendo atingir? Qual é o seu objetivo? Tá fazendo sentido? É isso mesmo que você quer? Pode viralizar, pode, né, encontrar aí um universo de milhões de pessoas. Então, eu vejo esse momento da comunicação com bastante cautela, por isso que a gente decidiu criar o curso Médico Comunicador, porque a saúde ganhou um protagonismo muito grande, né? Já tinha, e depois da pandemia... tem a ver com essa constituição da pessoa, do ser humano como um todo, saúde mental, saúde física. Então, a gente desenvolveu esse curso para ajudar, né, os médicos a comunicarem as informações corretas, e por isso também que eu faço as consultorias de media training.
Porque para mim é muito importante que a gente tenha a comunicação como esse ativo, sabe? Tipo, eu vou cuidar do que eu vou comunicar. E é importante, como você falou, vai fazer diferença na empresa, vai fazer diferença para você na sua vida pessoal, no que você vai construir, quem você vai atrair. Exatamente. Né? Então, se você vai ser empático ou não vai, se você sabe ouvir, porque comunicar, saber o que o outro quer, o que você tem que passar por outro, é ouvir também, né? Exatamente. Então, Perfeito. Acho que muita isso, coisa. É muita coisa. E aí eu te falo assim, que quando você comunica, e uma coisa que você falou agora que é muito importante, eu vou lá, abro a câmera e saio falando. Eu, Karen. Só que por trás de mim existe uma família, existe uma empresa, existem pessoas ligadas a mim. E eu tô criando uma imagem, eu tô criando uma autoridade. Que tipo de autoridade eu quero criar? Que tipo de imagem eu quero passar? Quando alguém buscar minha empresa, e hoje a gente sabe que as empresas estão amarradas às pessoas, né? Sim. Antigamente era uma marca só, marca A. Agora é o fulano da empresa tal. Então, eu vou fazer um negócio, as pessoas vão procurar. Sim. Quem é aquela pessoa? Aí chega lá e é um monte de abobrinha, fala, peraí, mas as coisas não casam, né? Ou você vai cuidar de um time e você não consegue comunicar, você não consegue ouvir o que o seu time está falando para você. Como é que você quer criar? Como é que você quer resolver um conflito? Como é que você quer crescer seu negócio se você não consegue trazer um time coeso com você? Porque você não consegue nem ouvir, nem explicar o que precisa ser feito. Exato. Aí você vai para a família. Você não consegue conversar com seus filhos, você não consegue ouvir o que seus filhos estão falando para você. E isso é a empatia também, né? É isso que eu falei, é essa função do comunicar, de fazer a sua mensagem chegar. E para isso, às vezes, você tem que sair de um quadrado, que você tá lá, não, eu só falo desse jeito, eu, sei lá, vamos supor, eu só falo palavras difíceis e rebuscadas. Tá bom, mas essa pessoa aqui com quem você tem que falar não vai entender. Exatamente. Então adianta, essa comunicação não é eficaz. Ou falar com uma criança. Você fala como com a criança? É através da brincadeira, você tem que entrar naquele mundo, se conectar. E com as pessoas da sua equipe, a mesma coisa. Então, acho que é isso. A comunicação, ela parte da empatia, né? Isso que você falou de criar uma autoridade, uma imagem, é super delicado, né? Nos dias de hoje, com o advento das redes sociais. Enfim, né? E assim, você desconstruir depois que deu errado... É complicado. Parece que é simples, mas não é. Né? Depois que você atrela ali a sua autoridade, a sua imagem, né? o que você comunica, né? É muito complicado. Hoje você tem internet, o negócio está gravado. Não dá para você, tipo, falei e desfalei. Exato. O negócio está ali, né? Ali. Você vai conversar com um cliente seu, um fornecedor, né? Então, o que você está querendo transmitir? E eu acho que são esses os pontos importantes. E o que vai ser muito legal que a gente vai poder abordar, sim, né? Com certeza. No dia aí da nossa imersão. Sim. E eu acho que vai ser um conteúdo extraordinário, com uma pessoa extraordinária, que eu fico muito grata de ter conhecido. Imagina. Né? Eu falo que a vida vai trazendo as pessoas, né, por caminhos que a gente não pensa. E eu acho que foi muito legal. E quando eu comecei a construir comunicação, falei, nossa, Priscila, preciso que a Pri venha falar, porque eu acho que é legal para as pessoas saberem que existem histórias por trás, né, de empreendedoras, existem histórias por trás de líderes, de mães, que nada simplesmente brotou pronto, né, que é possível sim poder ter muitos papéis e que não vai ser simples, mas não é impossível. Sim. E que dá para ser feliz, né? Eu acho que isso que é muito legal. Então, Pri, eu queria muito te agradecer por estar aqui hoje, seu tempo, né? E dizer aí, pessoal, que dia 2 a gente vai estar juntas, falando de comunicação, contando um pouco mais aí de mecanismos, como é que tudo isso funciona. Pri é expert no assunto. E aí, segue a gente, acompanha, a gente vai ter muito conteúdo. Tá bom? Pri, obrigada. Obrigada a você, obrigada a quem está assistindo a gente. A gente se vê, então, no dia da imersão, né? Isso aí. Beijo, pessoal. Obrigada. Valeu. Até lá!